Meus amigos, infelizmente aí, mais uma vez o Vasco dando mais um vexame na sua história, né, cara? Não conseguindo vencer um time de Série C. E, mais uma vez, o nosso maravilhoso zagueiro João Vitor, 40 milhões custou um zagueiro desse, é expulso. Não sei quantas vezes esse cara já foi expulso com a camisa do Vasco, mas ele tá na lista de jogadores mais expulsos aí nas últimas temporadas no futebol mundial. E esse cara ainda continua sendo titular, bancado, respaldado por essa diretoria do Vasco. É um grande absurdo o que essa diretoria faz com o torcedor vascaíno, mantendo, bancando jogadores que não têm que vestir a camisa do Vasco, jogadores que não estão nem aí com a instituição. O cara desse que entra em campo, faz o que ele fez no jogo de ontem, não tem mais que vestir a camisa do Vasco. Todo jogo ele entrega, comete alguma falha ou faz algo para prejudicar o Vasco de alguma forma dentro do campo e ainda continua sendo o principal zagueiro do time, né, cara? É um absurdo, né? É um absurdo o que está acontecendo no Vasco e, com certeza, o futuro é muito tenebroso aí para o Vasco, é muito perigoso. Se as coisas não andarem, se as coisas não mudarem, o Vasco tem caminho a largos passos para cair de divisão. Não tem evolução alguma do time do Vasco. Vi muita gente falando, mas está criando chance, está finalizando, mas não ganha jogo, meu amigo. Desde que voltou do Mundial, o Vasco ficou um mês parado. Voltou do Mundial, não ganhou de ninguém. Não ganhou de ninguém. E você acha que isso é evolução? Futebol é resultado. Se não ganha, não vai para lado nenhum. Se o Vasco não ganhar mais nenhum jogo, vai cair de divisão. Vai continuar com essa ladainha de que está finalizando, está tendo mais posse de bola até quando? Até ver o Vasco cair de mais uma vez, pela quinta vez, como diz hoje em dia os modinha, não dá mais para romantizar o fracasso. O Vasco é um time fracassado e o torcedor já está entrando na onda que já está jogando bem, mesmo sem ganhar os jogos. O Vasco fez um bom jogo. Fez, mas não ganhou. E daí? Não ganhou o jogo, cara. Era contra o CSA. Tinha a obrigação de vencer o CSA, independentemente de onde fosse esse jogo. Não é porque jogou lá em Alagoas que o Vasco tinha que empatar o jogo. O Vasco tinha que humilhar o CSA lá, amassar o CSA. 3, 4, 5-0 em cima desse time. Um time de Série C. O Vasco não conseguiu ganhar. O torcedor não pode se conformar com o fracasso desse time. O torcedor não pode mais aceitar o Vasco ser um time fraco, um time de frouxo como o Vasco vem sendo. Aceitar empate com o CSA. O torcedor, em hipótese nenhuma, tem que aceitar isso. Tem que sempre reclamar, tem sempre que defender a Cruz de Malta, cara. Isso aqui é muito grande, muito grande. Olha quantos títulos a gente tem para aceitar empate contra o CSA. Por que os outros times grandes aqui, os times estão no topo, não aceita esse tipo de coisa. Se o Corinthians empata com o CSA, no outro dia tá lá os torcedores quebrando tudo. Se o Flamengo empata com o CSA, no outro dia tá lá batendo no carro de jogador, cobrando porque que empatou com o CSA. Por que no Vasco é essa calmaria toda? Por que estão aceitando mais uma vez o Vasco cair de divisão? A torcida organizada foi lá cobrar, mas não adiantou de nada. O Vasco não ganhou nenhum jogo, cara. Tá na hora de cobrar mais, de apertar mais o calo lá do Pedrinho, que ele é o maior culpado disso. O Vasco, ele que fez essas escolhas, ele que contratou mal, ele que trouxe o Fernando Diniz, que não está tendo criatividade nenhuma para mudar o futebol do Vasco. Eu sei que o elenco é fraco, não é totalmente culpa do Diniz, mas ele teve um mês para trabalhar e o time voltou jogando pior. Uma coisa está errada aí, né? Uma coisa está errada, a gente tem que ver o que está acontecendo. Não está sendo fácil esse meio de ano para o Vasco, essa volta desse Mundial, e com certeza o Vasco corre seríssimos riscos de cair e voltar para a segunda divisão. Isso é só um desabafo, porque eu não aguento mais ver essa mediocridade no time do Vasco. Muitos torcedores ainda aceitando o Vasco empatar com o CSA, torcedor falar que o Vasco jogou bem, cara, não dá, mano, não dá. Eu sei que não foram todos que falaram isso, mas os que eu vi falando, cara, não dá, velho, não dá para achar que o Vasco jogou bem contra o CSA se não venceu. Se não venceu o CSA, não jogou nada, tá tudo errado, tem que mudar. As coisas não podem acontecer dessa forma. O Vasco é muito grande, como eu falei, cara. Dói pro torcedor, o verdadeiro torcedor vascaíno, ele sente o golpe, porque já viu esse time forte um dia na vida, já viu o Vasco ser campeão, já viu muitas grandes coisas desse time. Eu sei que a nova geração não viu o Vasco ganhar nada, não viu ganhar nada, mas pergunta o seu pai, pergunta aí quem você ama, torce pro Vasco, o quão grande é esse clube, quanto que o Vasco já conquistou na sua vida, para a gente ver hoje o Vasco nesse fundo do poço que o Vasco se encontra hoje, né? E é lamentável. E a expectativa aí é de que algo mude, mas infelizmente o nosso presidente não faz nada. Somente está assim, né? Aquela entrevista coletiva não serviu para nada, só mostrou para o mercado de transferências e o mercado em geral, a fragilidade do clube. Bom, antes da gente falar mais coisas aí no nosso vídeo, trazer mais notícias, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal.
Bom, pessoal, ontem, infelizmente, não conseguimos a vitória diante do CSA. O Vasco aí mostrando mais uma vez a sua fragilidade. O Vasco chegou à absurda marca de, nos últimos 15 jogos, somente vencer 3. O Vasco não consegue vencer jogos, empata ou perde. Infelizmente, esse é o retrato do Vasco do Fernando Diniz. O Vasco não consegue ter bons resultados, o time não mostra evolução nenhuma. Pelo contrário, o Vasco evoluiu do jogo do Internacional para esse jogo do CSA. O Vasco foi muito abaixo no jogo ontem, na minha opinião. Não conseguiu criar tantas oportunidades para vencer o CSA como criou contra o Internacional fora de casa lá no Beira-Rio, né? É verdade, o Internacional não é isso tudo, porque a gente viu eles perderem ontem para o Fluminense. Mas é mais time que o CSA e o Vasco não conseguiu aí fazer um bom jogo, um jogo melhor para dar alegria ao torcedor do Nordeste. O Vasco, mais uma vez, decepcionando o belíssimo torcedor lá nordestino que sempre acompanha o Vasco, apaixonado pelo Vasco. Onde quer que o Vasco jogue no Nordeste, dá show, não somente no Nordeste, no Brasil inteiro, mas no Nordeste, a paixão é muito grande por esse clube e o Vasco não consegue dar alegrias àquele torcedor sofrido que praticamente nunca vê o Vasco jogar e, infelizmente, mais uma vez o Vasco deu um vexame a sequer conseguir uma vitória diante do fraquíssimo CSA, um time de Série C. Ah, mas eliminou o Grêmio. O Grêmio também é um time que era para estar caindo para a Série B, meu amigo. O Grêmio também é um time que não vale nada, um time horroroso. O Vasco perdeu pontos preciosos contra aquele timeco jogando em São Januário. Mas, infelizmente, não dá para mais a gente aceitar esses fracassos do Vasco, esses resultados horrorosos que o Vasco conquista durante toda essa temporada. Uma temporada que é praticamente jogar no lixo. O Vasco não vai para lado nenhum, é escapar do rebaixamento e ponto. Não vai ganhar a Copa do Brasil, não vai para nenhuma competição internacional. Esse time é horroroso, muito mal gerido pela gestão do Pedrinho, não está conseguindo ter evolução com o Fernando Diniz. Nosso centroavante, um dos principais jogadores, não está jogando nada. Está numa péssima fase, horroroso dentro de campo. Coutinho vive machucado. Ontem voltou, tentou, mas não fez nada, não saiu nada do Coutinho. E com certeza o torcedor não sabe mais o que se apegar, não é, cara? O torcedor não tem mais criatividade aí para pensar, mas o Vasco tem ainda alguma chance ali com fulano, com ciclano. Nem isso mais a gente pensa, cara, porque o time inteiro tá ruim. O time todo, como um todo, tá mal, tá muito abaixo. Ontem, jogadores que tinham jogado bem contra o Internacional, como o caso do David, foi muito mal no jogo ontem. Bruno Moreira tentou, mas também não está conseguindo criar muita coisa. O Ryan tenta também, é um garoto muito promissor, mas tem jogo que ele faz jogo acima da média, tem jogo que ele vai abaixo, um jogo ele se esconde ali. Ontem foi um jogo bem mais ou menos do Ryan, na minha opinião, e com certeza o time como um todo foi muito abaixo, deveria ter vencido o CSA. E claro, mais uma vez frisando, o João Vitor, mano, sinceramente, não dá mais para vestir a camisa do Vasco. Cara, com toda honestidade, velho, não dá mais para esse cara continuar no Vasco. Não dá a gente ficar aqui xingando todos os nomes possíveis para esse jogador, sendo que ele não vai sair do Vasco. Tá na hora da diretoria reconhecer o erro, de deixar esse cara ainda atuar com a camisa do Vasco e tentar emprestar ele, tentar negociar. Nunca mais vai recuperar os 40 milhões. Isso é fato. Nunca mais o Vasco recupera os 40 milhões investidos nesse jogador. O Vasco recuperar 10 ainda é muito, porque o futebol do João Vitor é para ele estar jogando num time que tá na Série B, mano, jogando no Coritiba, no Atlético Paranaense, um desses times, cara, não para jogar num time da grandeza do Vasco. Não dá, velho, não dá. O futebol dele é muito baixo para estar vestindo a nossa camisa, é muito pouco o que ele apresenta e o que ele compromete a equipe é um absurdo, cara. Não dá. Você pega os números do João Vitor, é impressionante quanto de expulsões que o cara tem, mano. Ele foi o jogador mais expulso do futebol brasileiro. Não dá, velho. Não, sinceramente, velho. A diretoria não toma nenhuma providência. O jogador segue respaldado. Ontem eu gostei muito do texto trazido pelo Donan Campos, vascaíno, jornalista vascaíno que trabalha na Cazé TV, criticando duramente a diretoria e o próprio João Vitor. E a diretoria segue respaldando, dando total apoio a esse jogador, passando a mão na cabeça desse jogador horroroso. Infelizmente, o Vasco aí dando mostras mais uma vez que vai lutar até o fim para não cair de divisão. A gente está esperando a chegada de reforço. Até hoje, só contratou o Thiago Mendes. Esse time tem inúmeros problemas, cara. Não contrata um zagueiro, não consegue contratar atacantes, um meio-campista. Quando o Coutinho não tem meia de criação no Vasco. Um absurdo, cara. E a gente não vê o Vasco se movimentar. O Vasco não tem pressa para contratar jogadores, como é de prática dessa diretoria falida do Vasco. Não tem condição. Aí vem um presidente falar, eu tenho que ser honesto, pô. Eu tenho que ser isso. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem aquilo. Aí mostra toda
toda a sua fragilidade pro mercado. Nenhum jogador vai querer vestir a camisa do Vasco, cara. Ele vir na público mostrar que o Vasco é um time de pobre coitado, nenhum jogador vai querer vir vestir a camisa do Vasco, cara. Ninguém vai preferir dar preferência para jogar no Vasco, sendo que ele pode chegar no Vasco se quer talvez receber seu salário, se quer talvez aí conquistar alguma coisa, porque o jogador quer conquistar título. Mais fraco que seja jogador, ele quer ir para time que está ganhando. Ele não quer ir para time perdedor. Ele quer ir para time que está forte, time forte que está ganhando títulos. E o Vasco não ganha nada. O Vasco mostra ainda para o mercado a sua fragilidade financeira. Isso deixa escancarado a fraqueza da diretoria do Vasco, que não tem criatividade para conseguir novos investidores e principalmente a venda da SAF. Tá tentando lá com um banco genial, mas ainda não tem nada concreto, né? A gente espera que aconteça logo esse negócio, mas esse ano é um ano perdido totalmente, é escapar do rebaixamento e não voltar para o inferno da Série B. Isso é o que o Vasco tem que priorizar, na minha opinião, hoje, cara. Esquece Copa do Brasil, dá um bom dinheiro, dá. Passou do CSA, se pegar um adversário forte, é time misto, cara. É time misto, foca no brasileiro. O foco do Vasco tem que ser o brasileiro. Não pode priorizar a Copa do Brasil e cair para a segunda divisão. O que adianta? Jogar Libertadores com um time de Série B. O que adianta? Vai adiantar nada, né? O Vasco não tem elenco para priorizar nenhuma competição. Não tem. Tentou na Copa Sul-Americana e foi aquele vexame. Deu aquele vexame lá. Ridícula a participação do Vasco na Copa Sul-Americana. Uma das piores participações de clubes brasileiros aí na história. E com certeza a gente espera que algo mude o mais rápido possível, que o Admar Lopes consiga contratar reforço, porque tá na hora, meu amigo. Já tem um tempinho que você tá trabalhando aí no Vasco. Cadê as contratações? Tô esperando aí a chegada de atacantes, de meio-campistas, de zagueiros. Por que ainda não contratou? Porque a gente não aguenta mais, velho. O torcedor não aguenta mais, velho. A gente falou aí do mercado, o Vasco aí até agora não conseguiu mais contratar reforço, mas pode perder jogadores. Uma das informações da imprensa francesa, o Mônaco é mais um clube que entrou na parada aí para tentar contratar o garoto Ryan. O jogador despertou o interesse dos franceses e vem se destacando aí com a camisa do Vasco. E o clube francês está buscando reforçar o seu elenco com jogadores aí jovens e talentos emergentes, né? Jogadores que estão em evolução, como é o caso do Ryan, um jogador que já despertou interesse de vários clubes no futebol europeu, mas ainda segue no Vasco. Ainda não sabemos qual é a multa rescisória do jogador após a sua renovação, e o Vasco já está tratando de renovar novamente o contrato dele pela segunda vez nesse ano, para aumentar os seus salários e também consideravelmente a sua multa, já que o jogador se tornou o titular incontestável do Vasco e um dos principais, se não o principal jogador do Vasco hoje, né? E torcemos para que, se ele for vendido, seja vendido por uma boa grana, que o Vasco utilize bem o dinheiro do Ryan. Vendido ele vai ser. Não sabemos se será ainda nessa janela, se será na próxima. Vendido, com certeza o Ryan vai ser, ele vai sair do Vasco em breve, até porque é o maior ativo do clube. E o Vasco conta com a venda desse jogador no seu balanço patrimonial, né? E esperamos que, caso seja vendido, o Vasco ganhe uma boa grana, né? Ainda o Mônaco não fez uma proposta, quem sabe nos próximos dias pode ser que faça algum tipo de proposta ao Vasco. Bom, pessoal, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje, é um desabafo aí, porque eu não aguento mais ver o Vasco nessa fragilidade, vexame atrás de vexame, e mais uma vez, o Vasco não consegue sequer vencer um time de Série C, né? Tamo junto, forte abraço, é nóis.